Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma revisão de genética. Na primeira revisão nós falamos sobre a primeira lei de Mendel, sistema ABO, e nessa segunda revisão nós vamos falar sobre heredogramas e sobre a segunda lei de Mendel. A gente vai começar a nossa revisão então falando sobre heredogramas, que nada mais são do que uma representação das relações de parentesco. Para quem não conhece, heredogramas são árvores como essas aqui, ó, tá? Esses heredogramas, gente, eles são muito úteis para quê? Para a gente poder determinar características como o genótipo. O que é o genótipo? O genótipo, gente, nada mais é do que está associado aos genes, aos alelos que um dado indivíduo possui, tá? O que mais que a gente pode fazer usando um heredograma, analisando um heredograma? A gente também pode analisar quais são os fenótipos, tá? Fenótipo, ele é um sinônimo de aparência. Sempre que vocês ouvirem o termo fenótipo, o termo fenotípico, vocês pensem em aparência. E a gente também, com base na análise de um heredograma, a gente pode prever como que uma dada característica ela vai ser transmitida no futuro. Por exemplo, alguma pessoa que tem uma anomalia genética, qual vai ser a probabilidade do filho dessa pessoa ter essa anomalia? Qual é a probabilidade dos netos apresentarem essa anomalia? Então, os heredogramas eles são muito úteis, tá, para esse tipo de análise. Mas, como que isso costuma ser cobrado em prova? Como que isso costuma ser cobrado em vestibular? É sobre isso que a gente vai falar daqui em diante. A primeira coisa que a gente precisa saber para poder interpretar um heredograma é conhecer a simbologia básica, tá? Sempre que vocês verem esse símbolo de círculo, vocês vão ter a representação de uma mulher. Nem sempre vai ter uma legenda falando, olha, o círculo é uma mulher. Isso é uma coisa que vocês já têm que saber quando vocês forem fazer as provas, tá? Enquanto o círculo é a mulher, o quadrado, ele vai representar o quê? Um homem. Em geral, quando uma pessoa ela não é afetada por uma dada anomalia genética ou por uma determinada característica, a gente vai observar o quê? A gente vai observar o círculo e a bolinha abertos. E quando a gente tiver a pessoa com afetada por uma dada característica, a gente vai ter o pontinho fechado, tá? Tanto para homens, aqui o quadradinho, né? Quanto para mulheres. Uma coisa importante, quando eu falo em afetada, isso não necessariamente significa doença, tá? Você pode ter algumas características que não são doenças, tá? Que também são representadas através do pontinho fechado, como por exemplo a sarda. Tá? A sarda não é uma doença, tá? Mas ela, sempre que vocês verem um heredograma de sarda, por exemplo, o pontinho vai estar fechado. O que mais que vocês têm que saber? Quando a gente tiver alguma das bolinhas ou dos quadradinhos escados, quer dizer que aquele indivíduo, ele morreu. Essa linha, quando você tem uma linha só ligando um círculo ao quadrado, você tem um casamento. E quando você tem duas linhas ligando o círculo ao quadrado, o que a gente vai ter? A gente vai ter o casamento consanguíneo. O casamento consanguíneo nada mais é do que o casamento entre primos, entre parentes próximos, pessoas que dividem um ancestral comum próximo. O que mais que a gente vai ter a representação? Quando nós tivermos esse triângulo, sem esse risquinho aqui, sem um risquinho ligando, um triângulo abaixo na horizontal, nós vamos ter a ocorrência de gêmeos dizigóticos. E quando nós tivermos um triângulo com o risco na horizontal, nós vamos ter a presença, tá, de gêmeos monozigóticos nessa família. E uma coisa que é muito importante vocês atentarem é para essa numeração aqui, ó. Tá? 1, 2, essa numeração, ela pode se referir à geração, tá? Geração representada no heredograma. Então, por exemplo, aqui, eu tenho um 1, esse 1 significa primeira geração. Aqui embaixo, eu tenho um 2, esse 2 significa o quê? Esse 2 significa segunda geração. Então, pode acontecer de, em alguns exercícios, aparecer lá o indivíduo
I.1. O indivíduo I.1 é quem? Vai ser esse indivíduo aqui da primeira geração. Agora, se eu tiver aqui um 2 assim, esse 2 romano, 3. Estou me referindo ao terceiro indivíduo da segunda geração, tá? Então, atentem para isso, tá? Quando vocês verem o número romano antes de um dado eletograma, isso se refere à geração. Pois bem, primeiro passo, vocês já entenderam o que é simbologia. Então, vamos lá. Nesse eletograma aqui que eu estou mostrando para vocês, quantos homens nós temos nessa imagem, quantas mulheres nós temos aqui, quantos indivíduos estão aqui representados. Vamos lá. O indivíduo 1, ele é um homem ou é uma mulher? Redondinho, gente, é mulher, tá? Enquanto quadrado é homem. Nessa imagem eu vou colocar M como mulher, H como homem, tá? Então, nós temos uma mulher aqui, nós temos uma mulher aqui e uma mulher aqui. E homem, nós temos o indivíduo 2, o indivíduo 4, o indivíduo 5 e o indivíduo 8. Então, nós temos quantos homens nessa imagem? Nós temos 4 homens, 4 mulheres, ao todo são 8 indivíduos que estão representados. Quantos indivíduos são afetados? O indivíduo 2 é afetado e o indivíduo 8 é afetado também. Isso vai ser muito, muito, muito importante de você saber fazer. Por quê? Porque isso vai determinar se você vai conseguir identificar corretamente ou não o seu heredograma. Então, primeiro passo, você tem que saber qual é a simbologia, tá? O que é homem, o que é mulher. Depois, você vai ter que saber identificar, então, quem vai ser homem, quem vai ser mulher, quem vai ser afetado, quem não vai. Próximo passo, então. Quando vocês forem fazer Enem, quando vocês forem fazer vestibular, quando vocês forem fazer provas, e vocês se depararem com o heredograma, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é determinar se aquela característica, as características que vocês estão observando, elas vão ser dominantes ou recessivas. Quais indivíduos possuem alelos dominantes, tá? Ó, quando eu falo alelo dominante, vamos pensar no azão-azinho que a gente já conversou. Ó, em ambos casos aqui, nós temos indivíduos dominantes. Por quê? Eu tenho um alelo dominante aqui, tenho um alelo dominante aqui. Ou se o indivíduo ele é recessivo, tá? Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é determinar se a característica é recessiva ou dominante. Como que você faz isso? Minha recomendação é que quando você encontrar um heredograma desse, na maioria das vezes, vai haver exceção, tá? Mas na maioria das vezes, os indivíduos afetados, eles são recessivos, tá? Como eu disse, vai haver exceção, mas na maioria dos casos, tá? Os indivíduos afetados vão ser recessivos. Então, o que eu vou fazer nesse heredograma? Vou começar analisando quem é afetado e vou botar uma marcação aqui de que eles possivelmente são recessivos. Então, o indivíduo 2 da primeira geração, ele é recessivo. O indivíduo 3 da segunda geração é recessivo. O indivíduo 5 da segunda geração também. Aqui embaixo, vamos lá. O indivíduo 3 da terceira geração, além do indivíduo 4 e o indivíduo 5. Pois bem, esse é o primeiro passo que a gente vai fazer para analisar o nosso heredograma. Sabendo quais são os indivíduos que são recessivos, a gente pode inferir, então, quais são os indivíduos dominantes, tá? Para isso, vocês vão ter que usar um pouquinho de lógica, de raciocínio lógico. Vamos pensar aqui, ó, o indivíduo 4 da geração 2. Qual vocês acham que é a composição alélica dos pais dos indivíduos 3 e 4 da terceira geração? Considerando que o indivíduo 3 da segunda geração ele é recessivo e os filhos que eles tiveram, ambos são recessivos, qual será que é a combinação alélica desse indivíduo 4 aqui? Bom, como ele não é afetado, ele obrigatoriamente ele vai ter que ter um alelo dominante. E como os dois filhos foram afetados, eles têm um gene recessivo, então obrigatoriamente esse indivíduo 4 deve ser o quê? Um azão-azinho.
A mesma coisa vai acontecer com o indivíduo 6. O indivíduo 6 é um macho não afetado que se casou com uma mulher afetada. Eles tiveram 2 filhos. Um filho afetado e um filho não afetado. Considerando que um filho é afetado, então, obrigatoriamente, esse pai tem que ser azão azinho. Por quê? Porque a mãe vai doar um azinho para o filho afetado e o pai vai doar outro azinho. E o indivíduo 6, a gente tem como saber quais são os alelos dele? Também temos. Por quê? Ele não é afetado. Se ele não é afetado, ele tem um azão. Só que a mãe dele, ela só tem alelos recessivos. Logo, a mãe doou possivelmente um alelo recessivo. Então, o indivíduo 6 é azão-azinho também. Partindo para o outro lado do nosso diagrama, o que a gente vai observar aqui? O indivíduo 1, ele casou com o indivíduo 2 e ele teve 4 filhos. 2 foram afetados. Quem foi afetado? O indivíduo 3 e o indivíduo 5. Considerando que o indivíduo não afetado teve 2 filhos afetados, então possivelmente ele também vai ser azão-azinho. Por quê? Ele é não afetado, então ele vai ter um alelo dominante. E como o filho foi afetado, então o pai teve que doar um alelo, a mãe doou outro alelo. Tá? E esse indivíduo 2? Esse indivíduo 2, possivelmente ele é azão, porque ele é não afetado, recebeu um azinho da mãe, azão-azinho, casou com um indivíduo que eu não sei, a gente só sabe que ele não é afetado, então ele vai ter um azão, mas a gente não conhece os pais do indivíduo 1 da segunda geração, então a gente não sabe se ele vai ser azão-azinho. E, consequentemente, a gente também, então, não vai, como a gente não conhece os avós dos indivíduos 1 e 2 da terceira geração, a gente não conhece os avós paternos, a gente não vai ter como inferir se eles são homozigotos, tá? Homozigoto dominante, azão-azão, ou se eles são azão-azinhos, se eles são heterozigotos, tá? É por isso que fica a dúvida. Então, entendido? O que eu fiz aqui? Eu comecei a resolução do meu aerodograma, identificando quem são os indivíduos que são recessivos, depois eu identifiquei quem são os pais afetados, os pais não afetados que tiveram um filho afetado. Sempre que eu tiver um pai não afetado, que teve um filho afetado, possivelmente esse pai vai ser heterozigoto. Professor, o que é heterozigoto? Acabei de falar, mas vou repetir. Heterozigoto é azão-azinho. Tá bom? Beleza. Se vocês souberem fazer isso, vocês já vão conseguir resolver a maior parte das questões de vestibular, questão de prova, questão de concurso, tá? Isso é uma questão de prática. Recomendo que vocês pratiquem em casa antes de fazer as provas de vocês. Pois bem, depois de identificar se os indivíduos eles possuem uma característica que é recessiva, se é uma característica dominante, se os indivíduos são heterozigotos, se eles são homozigotos dominantes, homozigotos recessivos. Próximo passo, gente, vai ser determinar se uma dada característica ela é autossômica ou se ela é ligada ao sexo. O que isso significa? Autossômica é toda característica que independe do sexo, tá? Ou seja, a probabilidade de homens e mulheres apresentarem aquela característica é igual. Vamos para alguns exemplos. A síndrome de Down. Síndrome de Down, também conhecida como síndrome da trissomia do cromossomo 21. Síndrome de Down, ela ocorre tanto em meninos quanto em meninas. Essa é uma anomalia que ela afeta o cromossomo não sexual, tá? Então, a probabilidade de homens e mulheres terem essa doença, ela é igual, terem essa síndrome, tá? Enquanto uma dada característica ligada ao sexo, ela vai ocorrer predominantemente em um sexo, tá? Ela vai ser observada mais em homens ou mais em mulheres. A gente vai ter um desbalanço. Então, sempre que vocês observarem que a gente tem um desbalanço, que só homens apresentam uma dada anomalia, ou só homens são afetados, ou só mulheres são afetadas, desconfiem que vocês podem ter uma característica ligada ao sexo.
Agora, se a proporção de homens e mulheres afetados for similar, possivelmente essa característica ela é autossômica, ela independe do sexo. Vamos a um exemplo. A sarda. A sarda, ela é uma característica que ela é considerada autossômica, ou seja, tanto homens quanto mulheres, eles podem ter sarda. Tá? A probabilidade de homens e mulheres ter sarda é igual. Vamos contar nessa imagem aqui quantos homens a gente vai ter afetado com sarda e quantas mulheres. Vamos lá. Nessa imagem nós temos uma mulher, três mulheres afetadas. E quantos homens afetados? 1, 2, 3. Então aqui é um exemplo clássico, tá, de característica autossômica. A probabilidade é relativamente similar. É diferente do daltonismo. O daltonismo, gente, ela é uma característica, tá, que ela é ligada ao cromossomo X, tá, sendo observada muito frequentemente em homens. Tá? Geralmente, a proporção de homens afetados pelo daltonismo é muito maior se comparado com a proporção de mulher afetada. Quando você se depara com um heredograma como esse, um heredograma representando a ocorrência de daltonismo, você pode claramente observar aqui, ó, nós temos um homem afetado aqui, um homem afetado aqui e uma mulher afetada aqui. Desculpa, um homem afetado aqui, um homem afetado aqui e outro homem afetado aqui também. Tá? Nesse caso, nesse exemplo, nós não temos mulheres afetadas. Tá? Nesse exemplo. Mulher pode ter daltonismo? Pode, mas a probabilidade é muito menor. Então, sempre fique atento, tá? Qual é a incidência de homens e de mulheres que estão afetados por uma dada anomalia, por um dado problema genético? Pois bem, continuando. Uma coisa que é importante vocês saberem é que, em algumas ocasiões, as perguntas sobre os heredogramas, elas vão envolver probabilidade matemática, tá? Por exemplo, qual é a chance? Nós temos um heredograma aqui de uma dada anomalia genética, onde nós vamos ter uma pergunta, onde se vamos analisar a segunda geração, casal 1 e 2. Qual é a probabilidade dos dois filhos do casal 1 e 2 serem afetados? Ou qual é a probabilidade do casal 1 e 2 terem duas filhas meninas? Qual é a probabilidade desse casal ter um filho menino e uma filha menina que sejam afetados? Tá? Muitas vezes vocês vão se deparar com exercícios de probabilidade. Mas vocês vão ver que esses exercícios eles são muito simples de serem resolvidos. Tá? Para quem não sabe, antes de prosseguir, probabilidade nada mais é do que qual seria a chance de um dado evento ocorrer. Tá? Qual é um exemplo clássico? É a moeda. Qual é a probabilidade de eu jogar a moeda de uma moeda para cima e eu tirar a cara? Ou qual é a probabilidade de eu jogar uma moeda para cima e eu tirar a coroa, o verso da moeda, tá? Genética é basicamente a mesma coisa que a gente faz. Qual é a chance de você ter um filho afetado? Qual é a chance dos dois filhos serem afetados, tá? É isso que a gente vai aprender a estimar. Para isso, a gente vai ter que aprender duas regrinhas, tá? A primeira regra é a regra do e a segunda regra é a regra do ou. Regra do E. Regra do E é a mais comum, é a mais cobrada em vestibular, é a mais cobrada em prova, é a mais cobrada no Enem, tá? Essa regra basicamente diz o seguinte: a regra do E fala que refere-se, né, à probabilidade de dois ou mais eventos ocorrerem simultaneamente é igual ao produto das probabilidades de ocorrerem separadamente. Caramba, Mari, você está falando grego, não entendi nada. O que vocês têm que entender nessa regra aqui? Sempre que a gente estiver perguntando qual é a probabilidade de acontecer uma coisa e outra, tá?
Quando vocês se depararem com essa situação, vocês vão calcular a probabilidade do primeiro evento, vão calcular a probabilidade do segundo evento e vão multiplicar, tá? Ó, sinal de multiplicação pode ser um asterisco, pode ser um ponto, pode ser um X, tá? Então, basicamente, quando eu perguntar qual é a probabilidade de eu ter um filho afetado e do sexo masculino, vocês vão calcular primeiro a probabilidade do indivíduo ser afetado. Como vai calcular essa probabilidade? Usando o quadro de Punnett que a gente já aprendeu fazendo as nossas aulas, que a gente aprendeu no outro vídeo, tá? Se você não sabe, vai lá no outro vídeo, primeiro vídeo sobre genética. Então, basicamente, para saber se o indivíduo é afetado ou não, qual é a probabilidade do indivíduo ser afetado, você vai usar o quadro de Punnett. E qual é a probabilidade de você ter um filho do sexo masculino ou do sexo feminino? Você vai calcular essa probabilidade também e depois você basicamente vai multiplicar as duas probabilidades. É diferente da regra do ou, tá? Na regra do ou, deixa eu limpar aqui para não confundir vocês. Na regra do ou, o que a gente costuma observar? Só situar a caneta aqui. Na regra do ou, a gente está falando da probabilidade de 2 ou mais eventos mutuamente exclusivos ocorrerem, né? Ele aí vai ser igual a soma das probabilidades ocorrerem simultaneamente. Nossa, Mari, não entendi nada. Basicamente, o que vocês têm que saber daqui é sempre que vocês lerem ou no exercício, vocês vão ter que somar. Ou seja, qual é a probabilidade do indivíduo ser afetado ou ser uma menina? O que você vai fazer? Você vai calcular a primeira probabilidade de ser afetado e vai somar com a probabilidade de ser um indivíduo do sexo feminino. Para a gente poder entender melhor, eu vou fazer um exercício para vocês verem na prática como que isso é resolvido, como que isso é cobrado. Mas, ó, lembra? Anota aí. Regra do E, multiplica. Regra do OU, soma. E, multiplica, ou soma. É isso que vocês têm que saber. Sabendo isso, vocês conseguem resolver as questões. Vamos lá. Qual seria a probabilidade de um casal ter 2 filhos, sendo um menino e uma menina? Bom, em geral, a probabilidade, quando o exercício ele não fala qual é a probabilidade de ter um filho menino ou de ter um filho menina, nós costumamos assumir que a probabilidade, gente, vai ser igual a 50%. Por quê? Quando uma mulher está grávida, vamos pensar, qual é a chance de ter um menino? 50%. Qual é a chance de ser uma menina? 50%. Tá? Originalmente, a chance de ser menino ou menina é igual, tá? É de 1,5% ou 50%. Então, sempre que for questionado para vocês qual é a probabilidade de ser um menino, se não for especificado, já sabe, é 1,5%. Qual é a chance de ser menina? Se não for especificado no exercício, vai ser 1,5% também. Nesse caso aqui, qual vai ser a probabilidade, então, do casal ter 2 filhos? Sendo um menino e uma menina. Isso aqui, esse E, gente, ele vai remeter ao quê? Ele vai remeter à regra do E. O que que diz a regra do E? Que você tem que multiplicar as probabilidades. Então, vamos lá. Qual é a probabilidade deles terem um filho menino? É 1,5%. Qual é a probabilidade deles terem um filho menina? 1,5% também. O que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar. Quanto que é 1 vezes 1? 1. Quanto que é 2 vezes 2? 4. Logo, a chance de um casal ter 2 filhos, sendo um menino e uma menina, essa chance é de 1/4. 1/4 equivale a 25%. Simples, difícil. Bora fazer mais um exercício para a gente poder treinar esse conteúdo. Vamos lá. Um homem e uma mulher possuem pigmentação normal. Só que a gente precisa considerar que o homem, ele vai ser o quê? O homem, ele é heterozigoto e a mulher também é heterozigota. Então, vamos lá. Eu tenho um homem
heterozigoto e uma mulher heterozigotas. Bora fazer nosso quadro de Pinel. Como é que eu fiz esse quadro? Eu coloquei aqui primeiro alelo do pai, segundo alelo do pai. Primeiro alelo da mãe, segundo alelo da mãe. Pois bem, o que eu quero saber nesse exercício? Eu quero saber qual é a probabilidade do filho ser albino e ser do sexo masculino. Bom, se o pai e a mãe, eles são heterozigotos, ou seja, são azão-azinho, e eles têm um pigmento normal, quer dizer o quê? Quer dizer que para ser albino, você precisa ter os dois genes recessivos. Tá? Então, para ser albino, você tem que ser um indivíduo azinho-azinho. Qual é a chance, então, de eu ter um indivíduo que seja azinho-azinho e que seja do sexo masculino? A probabilidade de ser do sexo masculino, a gente já sabe que é 1/2. E qual é a chance de ser albino? Vamos calcular aqui. Primeiro quadro, azão-azão, aqui, azão-azinho, aqui, azão-azinho e aqui embaixo, azinho-azinho. Então, qual é a chance de aqui eles terem um filho albino? A chance é de 1 em 4. Então, a chance de ser albino, 1/4. Qual é a chance de ser do sexo masculino? 1/2. Como nós estamos seguindo a regra do E, nós vamos multiplicar. 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 4 é 8. Por isso que a chance de ter um filho albino e do sexo masculino é de 1/8. Entendido? Vamos fazer mais um exercício só para poder não restar dúvida nenhuma sobre a questão de probabilidade. Bora lá. Qual é a probabilidade de um casal heterozigoto? Tá? Vamos lá. Os dois, o casal, o homem e a mulher, eles são heterozigotos. Qual é a chance desse casal, que é heterozigoto, ter o olho azul? Azul, tá? É uma característica recessiva, enquanto o azinho-azinho é uma característica recessiva que determina o olho azul, enquanto o azão é uma característica dominante que vai determinar se o olho ele vai ser castanho ou não. Então, bora lá. Qual é a chance de eu ter uma filha, uma criança, com olho azul ou azão, tá? Para castanho. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, vamos fazer o quadro de novo lá. O quadro de Pinel. Vamos lá. O quadro ficou ligeiramente torto. Vamos lá. Azão-azinho, alelo do pai, alelo da mãe. Vamos lá. Azão-azão, azão-azinho, azão-azinho, azinho-azinho. Qual é a chance de eu ter uma criança com olho azul? De acordo com essa imagem, ó, a chance é de 1/4. Qual é a chance de eu ter um indivíduo homozigoto dominante? 1/4 também. Quanto que a gente vai ter aqui? Ó, como essa parte de baixo ela é igual, a gente só vai copiar aqui e a chance vai ser o quê? De 2/4. 2/4 equivale a quanto? Equivale a 1/2, que equivale a 50%. Então, a chance de eu ter, de um casal heterozigoto, ter um filho com olhos azuis ou castanho, sendo homozigoto dominante, é de 50%. Sempre que eu tiver o ou, soma as probabilidades. Sempre que eu tiver um e, eu multiplico as probabilidades, tá? Lembra? Probabilidade de ser menino, 50%. Probabilidade de ser menina, 50%. Perfeito? Caso vocês tenham mais dúvidas, eu recomendo fortemente que vocês façam mais exercícios, porque somente com a prática vocês vão conseguir resolver esse tipo de exercício. Pois bem, agora que nós já revisamos a parte
parte de heredograma, nós vamos partir para a parte referente à segunda lei de Mendel. No vídeo anterior, no vídeo de revisão, nós tínhamos conversado sobre a primeira lei de Mendel, que também é chamada de lei da segregação, e essa lei, gente, ela permite predizer, permite entender como que uma dada característica vai ser herdada. Então, por exemplo, a cor dos olhos. A cor dos olhos pode ser uma característica que ela vai ser o quê? Ela vai estar associada a 2 alelos. Então, o pai vai doar um alelo, a mãe vai doar um outro alelo. Essa característica ela é herdável. Nesse caso, a gente estava analisando somente a hereditariedade, a transmissão de características referentes a uma dada característica fenotípica. No entanto, muitas vezes nós não queremos saber como uma característica vai ser dada. Algumas vezes nós queremos saber como 2 características vão ser dadas ao mesmo tempo. Por exemplo, qual é a probabilidade de um indivíduo ter os olhos azuis e os cabelos loiros? Qual é a probabilidade de ter o cabelo castanho, o cabelo e os olhos castanhos? Qual é a probabilidade de ter o cabelo castanho e o olho azul? Então, a segunda lei de Mendel, ela vem justamente para a gente poder entender como que um indivíduo ele vai herdar diferentes características. A segunda lei de Mendel, ela também é chamada de lei da segregação independente. Tá? Então, destaca o independente. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Cadê o independente aqui? Destaque o independente, tá? Por quê? O Mendel, ele sugeriu que as características, elas vão ser dadas independentemente uma da outra, tá? Por exemplo, a cor do olho não vai determinar a cor do cabelo de uma pessoa. A cor da pele não vai determinar qual vai ser a cor do olho. Por quê? Essas características, as características, elas são herdadas, as características herdadas, elas vão depender de diferentes alelos, tá? E esses alelos, eles vão ser independentes um do outro, tá? Então, como eu escrevi aqui embaixo, né, o alelo que um dado gameta vai receber, o alelo que você recebeu do seu pai, não necessariamente vai determinar como que um outro alelo ele vai se expressar. Vamos para um exemplo para vocês poderem entender melhor como que funciona então essa questão da segunda lei de Mendel. Vamos pensar nas ervilhas, nas clássicas ervilhas de Mendel. É sabido, gente, que o azão, ele é o gene dominante, tá? Para ervilha. E esse azão, ele vai determinar se uma característica ela vai ser amarela, se uma dada ervilha vai ser amarela. Enquanto o azinho, a característica recessiva, vai determinar se o indivíduo ele vai ter a coloração verde, tá? Então, sempre que eu tiver um indivíduo que for... deixa eu deixar de novo a caneta aqui. Sempre que tiver um azão, o indivíduo vai ser amarelo. Agora, se o indivíduo for azinho, ele vai ser um indivíduo verde. Ao mesmo tempo, nós temos um outro alelo. Nós temos o alelo B. O alelo B, gente, ele vai determinar se a ervilha ela vai ser lisa, vai ser do tipo lisa. Sempre que ela tiver um Bzão, ela vai ser lisa. E sempre que for Bzinho, ela vai ser rugosa, ela vai ser engilhada, tá? Então, aqui eu passo um exercício para vocês, onde eu pergunto qual vai ser a proporção fenotípica que nós vamos observar se nós cruzarmos 2 ervilhas duplo heterozigotas. O que significa isso? Deixa eu apagar aqui para sobrar mais espaço para a gente. Vamos lá. O que é proporção fenotípica? Eu já falei para vocês que fenotípico refere-se à aparência. Tá? E duplo heterozigoto. Lembra que heterozigoto é azão-azinho ou Bzão-Bzinho. Duplo heterozigoto é um indivíduo que, ao mesmo tempo, ele vai ser azão-azinho e, ao mesmo tempo, ele vai ser Bzão-Bzinho. Então, eu tenho 2 ervilhas que são duplo heterozigotas. Então, o pai vai ser azão-azinho, Bzão-Bzinho e a mãe também vai ser azão-azinho, Bzinho, Bzão.
Qual vai ser a proporção de indivíduos que a gente vai observar aqui? Para a gente poder estimar isso, nós vamos precisar fazer um quadro de Pinet. Só que esse quadro, gente, vai ser um quadro grande, tá? Por quê? Porque nós temos indivíduos que são duplo heterozigotos. Deixa eu riscar aqui, deixa eu fazer aqui no cantinho. Os indivíduos, eles são azão, azinho, bezão, bezinho. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar um quadro com 16 espaços para nós podermos colocar a herança dos filhos. E o que a gente vai colocar no cabeçalho desse quadro de Pinet? Vamos começar pelo pai. Quais são as combinações alélicas que os pais podem passar para os filhos? O pai, por exemplo, pode passar azão, bezão ou azão, bezinho. O pai ainda pode passar a opção azinho, bezão e a opção azinho, bezinho. A mesma coisa a mãe. A mãe, como ela também é duplo heterozigoto, ela pode transmitir os alelos do tipo azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho. Como que a gente vai resolver um quadro, então, desse tamanho? O pai vai doar um A mãe vai doar um A também. O pai vai doar um B e a mãe vai doar um B aqui também, tá? Então, nós vamos fazer isso para todos os indivíduos. Vamos lá. Pai doou um azão, mãe doou um azão. Mãe doou um bezão, pai doou um bezinho. Então, nós vamos fazer isso para todos os indivíduos, tá? Essa combinação de alelos sendo recebidos do pai e da mãe. Você não precisa ter pressa para fazer esse quadro, tá? Tem que fazer esse quadro com bastante atenção. Por quê? Porque se você errar uma letrinha, possivelmente você vai errar o fenótipo que está sendo observado. Tá? Bezinho, bezinho, vamos lá. Pai doou azão, mãe doou azinho, mãe doou um bezão, pai doou bezão. E assim você vai fazer para todos eles. Bezão, bezão. Bezinho, bezinho, bezão, bezinho. Ó, aqui a professora já errou. É o que a gente faz? A gente vem aqui, pega a borracha e apaga. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Eu volto aqui com a minha caneta. Vamos lá. O que a professora tinha errado aqui? Ó, pai e mãe doaram os alelos bezinho, tá? Aqui embaixo, azinho, azinho, bezão, bezinho e azinho, azinho, bezinho, bezinho. Pois bem, agora que a gente já fez o nosso quadro, o próximo passo vai ser interpretar esse gráfico, tá? Interpretar o nosso quadro de Pinet. Como é que a gente vai fazer para interpretar? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão escrever exatamente como eu fiz aqui nesse slide, tá? Quais são indivíduos, quais vão ser os alelos que vão ser observados em indivíduos que forem amarelos e lisos, tá? Considerando que o amarelo é uma característica dominante e liso é uma característica dominante, todo indivíduo que tiver um azão e um bezão vai ser um indivíduo amarelo e liso. Já o indivíduo que tiver um azão e só tiver bezinho, ele vai ser o quê? Um indivíduo amarelo e rugoso. O verde, ele é uma característica recessiva. Então, todo indivíduo que for azinho, azinho, com um bezão, vai ser verde e liso, enquanto todos os indivíduos que forem azinho, azinho, bezinho, bezinho, vão ser o quê? Verdes e rugosos. Por quê? Porque todas essas características são recessivas. Então, bora para o nosso quadro. Quantos indivíduos têm pelo menos um azão e um bezão? Ou seja, são indivíduos amarelos e lisos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
9. Então, quantos indivíduos tem pelo menos um azão e um bezão? 9 indivíduos. Quantos indivíduos tem o azão e bezinho? Ou seja, não tem bezão. Vamos lá. 1, 2, 3. Então, nós temos 3 indivíduos que são o quê? Amarelos e rugosos. Quantos são verdes e lisos? Ou seja, eles só vão ter alelos azinho, azinho e pelo menos um bezão. Vamos lá. 1, 2, 3. Então, nós vamos ter o quê? Cadê? Aqui. 3 indivíduos que são verdes e lisos. E quantos vão ser verdes e rugosos? Sobrou quanto? Sobrou apenas uma possibilidade, tá? Então, assim, uma dica que eu vou dar para vocês. Sempre que a gente tiver o cruzamento de indivíduos duplo heterozigotos, ou seja, azão, azinho, bezão, bezinho. Quando você tiver pai e mãe que são duplo heterozigotos, a gente vai observar essa proporção aqui, ó, tá? Nós vamos observar a proporção 9 para 3 para 3 para 1, tá? Então, sempre que for duplo heterozigoto, a gente vai observar essa proporção. Professor, e se eu mudar? E se o pai for azão, azão, bezão, bezinho, e a mãe for azinho, azinho, bezão, bezinho? Aí, possivelmente, a proporção vai mudar. Aí você vai ter que calcular para poder saber qual é a proporção correta, tá bom? Mas lembra, a soma sempre tem que ser 16. Por quê? Porque o nosso quadro de Pinet, ele tem 16 espaços, ele tem 16 lacunas a serem preenchidas. Bom, algumas vezes, tá, vocês vão ver uma pergunta desse gênero aqui, ó, tá? Ao invés de a gente querer saber qual é a probabilidade de a gente observar um fenótipo considerando 16 filhos, uma prole com 16 organismos, a gente pode estar querendo saber se a gente tiver 800 indivíduos, tá? Quantos deles vão ser amarelos e lisos, quantos vão ser amarelos e rugosos, tá bom? O que a gente vai fazer nesse caso? Nesse caso aqui, a gente vai ter que fazer uma regra de 3, tá? Por quê? Qual foi a proporção que a gente observou? Foi 9 para 3 para 3 para 1. Então, vamos lá. Quando a gente tinha uma tabela com 16 espaços, quantos indivíduos foram amarelos e lisos? 9. Agora, se a gente quiser saber para 800 indivíduos, aí 800 vai ser X. Aqui, a gente vai ter que fazer uma regra de 3, ou seja, a gente vai multiplicar 16 pelo X. Vai ser igual ao quê? 800 vezes 9, tá? X vai ser igual a quanto? 800 vezes 9, dividido por 16, porque esse 16 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Qual que vai ser o resultado aqui? Bora calcular? Quanto que é 800 vezes 9, dividido por 16? O resultado vai ser o quê? O resultado vai ser 450. Então, se nós tivermos 800 indivíduos, quantos deles vão ser amarelos lisos, considerando pais que são duplo heterozigotos? Nesse caso, nós vamos ter 400 indivíduos que vão ser amarelos e lisos. Qual vai ser a proporção de amarelo e rugoso? E de verde e liso? A gente vai fazer a mesma coisa. Então, deixa eu apagar aqui, só para a gente poder ganhar espaço. Vamos lá. Se eu tenho... Se de 16 observações, 3 foram amarelos e rugosas e 3 foram verdes e lisas. Se eu tiver 800 combinações,
Quantos vão ser verdes e lisos ou amarelos e rugosos? O que a gente vai fazer? 16 vezes x vai ser igual a 800 vezes 3. Qual vai ser o resultado que a gente vai encontrar? Bora testar aqui. 800 vezes 3 é 2.400. Isso dividido por 16 vai dar 150. Então, x aqui vai ser igual a 150. Deixa eu só apagar aqui para a gente poder... Minha caneta não está mexendo, não está respondendo. Então, não vou apagar, vou seguir assim mesmo. Então, vamos lá. Qual foi a pergunta? Um cruzamento entre duas linhagens originou 800 indivíduos. Quantos indivíduos vão ser esperados para cada fenótipo? Quantos indivíduos, então, vão ser amarelos e lisos? A gente calculou através da nossa regra de 3 que vão ser 450. Quantos deles vão ser amarelos e rugosos? Nós calculamos que vão ser 150. Quantos deles vão ser verdes e lisos? 150 também. E quantos vão ser, vou escrever aqui em cima, verdes e rugosos? Vamos lá. 150 mais 150 dá quanto? 300. 300 mais 450 vai dar quanto? 750. Então, verdes e rugosos vão ser quanto? 50. O que eu fiz basicamente aqui foi, 800, 450 vão ser amarelos e lisos, mais 150 amarelos e rugosos, mais 150 verdes e lisos, mais 50 verdes e rugosos. Perfeito? Pois bem, essa então foi a revisão sobre heredograma e segunda lei de Mendel. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Pratiquem, porque só assim vocês vão conseguir, de fato, resolver todas as questões envolvendo esse conteúdo. Falou, gente? Até a próxima!